Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai tratar sobre números reais. Bem, números reais vão ser os números que, a maior quantidade de números que vocês vão conhecer até agora, ok? Fazem parte deles, dos números reais, os naturais, né? Que é o 0, 1, 2, 3, né? Os inteiros, que são os negativos também, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais os positivos, 1, 2, 3, 4, né? E também os racionais. Os racionais são todos aqueles números em forma de fração e os decimais, com vírgula. Então, se você pegar o natural, ele também vai ser um racional. Por quê? Por exemplo, 2 é igual a 6 sobre 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, qualquer número natural é também um racional. Você pode fazer uma divisão que dê esse número natural. Mesma coisa no número inteiro. Você pegar, por exemplo, menos 5, né? É a fração menos 15 sobre 3. 15 dividido por 3 dá 5. Os números decimais, né, são racionais também. Então, se você pegar, por exemplo, o número decimal, 3,2 é um número racional, ok? E se eu pegar outro número, por exemplo, 6,77777, uma dízima periódica, né, porque está sempre repetindo o mesmo número depois. Também é um número racional. E você também tem, dentro dos reais, um outro conjunto chamado de números irracionais. Bem, para ver a diferença, é só lembrar que todo natural e todo racional ele pode ser escrito em forma de número decimal com dízima periódica. Por exemplo, né, pega o racional 2, que é o natural também. Você pode escrever o 2 como 2,00000, né? O zero repete, então uma dízima, né? Pega o inteiro, né? Menos 3, por exemplo. É menos 3,0000, né? Uma dízima periódica. Pega um racional, né? Que não seja nem natural nem inteiro. Por exemplo, 3,1. Pode escrever 3,1000, né? Uma dízima periódica. E tem as próprias dízimas periódicas, né? Por exemplo, 10 terços. 10 terços é 10 dividido por 3, que é 3,33333, né? Uma dízima periódica. Então a gente vê que todos esses números, né? Números naturais, inteiros, os decimais, as próprias dízimas, né? Pode ser escrito em forma de dízima periódica. Então são racionais. Então essa é a diferença para os racionais. Os irracionais não podem ser escritos como dízimas periódicas. Onde você vai encontrar irracional? Nas raízes, por exemplo. Nas raízes quadradas, cúbicas, quartas, né? Qualquer raiz. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é irracional, então, porque é 1,4142 e vai sempre mudando o número que vem depois, nunca vai se repetir, então, nunca vai ser uma dízima periódica, então, irracional. O raiz quadrada de 3, né? 1,73 alguma coisa, 7,1 alguma coisa, também vai sempre mudar os números, então, irracional. Então, qualquer raiz que não seja inteira, né, vai ser um irracional. Por exemplo, raiz inteira, raiz quadrada de 9, é 3, é inteira, né? Então não é um racional, né? Que é um inteiro, certo? Mas a maioria das raízes, né, não são inteiras, então são irracionais. O número irracional famoso é o π, né? Aquele famoso número 3,1415, vai sempre mudando, tá? Os números que vêm a seguir, ok? Então, olha só, vai ter exercício que vocês vão ter que transformar uma fração em número decimal. Então é só dividir o numerador pelo denominador. Então, por exemplo, 8 terços, 8 dividido por 3 vai dar 2,666, né? Dízima periódica, ok? 1 dividido por 3 vai dar 0,33333, né? Então, olha bem o método de divisão, tá? E faça o exercício da apostila. Vai ter uma parte que é fazer o inverso, transformar de número decimal em fração. Então, tem um vídeo, a aula 7 da 1101, tá? Dá uma olhada lá que mostra como se faz a transformação de número decimal em fração, ok? Então, vocês vão pegar a apostila depois, que assistir esse vídeo que eu vou passar agora, tá? Sobre números reais, que é interessante, fala algumas coisas interessantes sobre números reais, tá ok?
E vocês vão olhar na apostila das páginas 81 e 86, tá ok? E procura fazer os exercícios que estão lá, tá ok? Então um grande abraço aí, tá? Cuide-se um dos outros e até qualquer hora aí. Gente, uma coisa importante que eu quero falar com vocês é quanto aos estudos, né? Então vocês têm, né, quem tiver acesso, é claro, né, em mãos, uma ferramenta bem forte, bem poderosa, que é a internet, né? Então, em caso de dúvida, tá, tente ver bem qual é a sua dúvida, né, fazer aquela pergunta, né, ou fazer, colocar algo, né, no Google, né, que te leve à resposta que você procura, ok? Então, assim, se você encontrar várias coisas parecidas, né, com a questão que você está procurando, aquilo está certo, tá? Então, é uma boa maneira, tá, de você adquirir uma certa autonomia para estudar sozinho, tá? E sabendo procurar, tendo vontade, né? Você vai ter bastante coisa para fazer, tá? E bastante coisa para aprender, tá ok? Então, um abraço de novo aí. Tchau. Reais. É o seguinte, você vê aqui que eu já coloquei uma reta numérica, que é a chamada reta real, representada pelos números reais, que tem como representação o R com um tracinho do lado. Esse é o conjunto dos reais. E eu vou apresentar esse conjunto a partir da reta numérica. Perceba o seguinte, o primeiro conjunto que nós estudamos foi o conjunto dos números naturais. E como você lembra, o conjunto dos naturais vai do zero, vou botar aqui o zero, até o infinito positivo, mas somente com números inteiros. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e daí em diante. E daqui você já repara que eu estou definindo isso daqui como sendo uma unidade de medida. E como dá para a gente perceber, o conjunto dos números naturais ele não preenche a reta toda. Tem uns espaços em branco aqui, certo? Não tem nenhum número natural entre 0 e 1. Não tem nenhum número natural entre 1 e 2. Então ficariam uns espaços em branco aqui. Além disso, tem toda essa parte aqui, à esquerda do zero, que também não está preenchida. Para isso, nós temos o conjunto dos números inteiros. É isso? E quais são os números inteiros? Ora, vão englobar também os números negativos. São todos os números que não tem vírgula, né? Números, como o nome já diz, inteiros. Então esse conjunto também possui o conjunto dos naturais, mas tem os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e daí em diante. E toda essa parte aqui à direita do zero são números naturais, mas também são números inteiros. Então a gente aqui já pode definir a seguinte relação. Os naturais são também números inteiros. Um conjunto está dentro do outro. Então eu posso escrever aqui assim, ó, os naturais estão contidos no conjunto dos inteiros. Mas como dá para perceber também, os inteiros não preenchem os espaços em branco. Tem muito espaço em branco aqui. Não tem nenhum número inteiro entre menos 1 e 0, entre menos 2 e 1 e assim por diante. São apenas esses pontos que foram marcados. E aí então nós definimos um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que é representado aqui pela letra Q com um tracinho. E o conjunto dos racionais, como nós já vimos, ele é um conjunto que engloba também os inteiros e os naturais. Então, os inteiros estão dentro dos racionais, os naturais também estão dentro dos racionais. Então eu posso dizer aqui que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais. E na reta numérica, como é que ficam os números racionais? Como a gente sabe, os racionais são frações A sobre B, tal que o A é um número inteiro e o B pertence também aos inteiros, só que asterisco, o B não pode ser zero. Então todo número que eu posso escrever dessa forma aqui é um número racional. Todas as frações entre dois números inteiros, sendo que o denominador, claro, não pode ser igual a zero. Então eu vou ter uma infinidade de números entre um número e outro aqui nessa reta, sim ou não? Porém, isso não vai preencher a reta toda. Perceba uma coisa, olha só, vou determinar aqui dois números racionais, digamos 1,4, que está por aqui assim, né, entre o 1 e o 2, 1,4, que eu posso escrever logicamente como uma fração, isso é 14 décimos, que é a mesma coisa que 7 quintos. E posso definir também o número 1,42, que está por aqui assim, bem pertinho do 1,4, sim ou não? Portanto aqui, ó, 1,42. 1,4, lembrando, é a mesma coisa que 1,40, né? No caso, se eu quiser igualar as casas decimais. E o 1,42 eu posso escrever como 142 sobre 100.
Lembra das aulas anteriores? Você pode clicar aqui na anotação, voltar até a aula dos números racionais, que você vai ver a explicação para isso, transformar um decimal numa fração. Então, se eu consigo expressar como uma fração entre dois inteiros, ele é um número racional. Deixa eu até colocar esse pedaço aqui todo, fazer ele novamente aqui, um pouquinho maior, assim, ó. Aqui está o 1, aqui está o 2. Por aqui vai estar 1,40 e por aqui vai estar 1,42, certo? Agora, como eu estava falando, tem um número aqui nesse meio que seria a raiz quadrada de 2. Foi o primeiro número descoberto dessa forma que não pode ser escrito como uma fração entre dois números inteiros. Então, a gente chega à conclusão que os racionais, apesar de terem infinitos racionais entre dois números inteiros, eles não preenchem a reta toda, ele vai deixar alguns buraquinhos, que só serão preenchidos com esses outros números aqui, que são chamados de números irracionais. Então, um exemplo é a raiz de 2, que isso aqui é aproximadamente igual a 1,4142, é uma dízima não periódica. Lembrando que os números racionais são dízimas periódicas, que tem uma repetição, né, um número decimal infinito que se repete, como por exemplo 1,4444, isso aqui é uma dízima periódica, então é um número racional, pertence a quê? Assim como também os decimais finitos, como o que eu representei aqui, 1,42, por exemplo, pertence aos racionais. Já esse outro número aqui, a raiz de 2, 1,4142, outro exemplo é o número π, né, que é aproximadamente 3,14159, etc. Esses dois números aqui, eles não pertencem ao conjunto dos racionais, certo? Eles são números irracionais. E quando eu coloco esses números irracionais na reta numérica, aí sim eu preencho todos os espaços. E aí eu tenho a reta numérica dos números reais totalmente preenchida. Então eu posso colocar aqui o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, e esse conjunto ele é totalmente disjunto dos racionais. Olha só. Não tem nenhum número irracional que seja racional também, já que um é a negação do outro. O fato de ser irracional está me dizendo que ele não é racional e vice-versa. Se um número é racional, logicamente ele não é irracional. Eles não têm nenhuma conexão entre si. E aí, como eu expliquei, quando a gente engloba os irracionais e os racionais, a gente preenche a reta toda e aí a gente consegue encontrar todos os números reais. Ou seja, os números reais são todos os números irracionais, portanto eu posso escrever esse conjunto R como sendo igual ao conjunto dos racionais, união com o conjunto dos irracionais. Beleza? Se eu juntar esses dois conjuntos, eu tenho todos os números reais, que por enquanto são os números que nós conhecemos. Mais para frente nós vamos definir ainda um outro conjunto numérico, que vai ser o conjunto dos números complexos, mas isso não vai ser para agora. Agora a gente vai apenas lidar com números reais, tranquilo? Pois bem, após essa definição aqui dos números reais, nós vamos agora então fazer alguns exercícios de vestibulares para a gente treinar todo o nosso conhecimento sobre os conjuntos numéricos. E o primeiro exercício que eu destaco aqui, quais das proposições abaixo são verdadeiras? Proposições são afirmações, que podem ser verdadeiras ou falsas. Vamos lá. O número 3 pertence aos reais? Claro, pertence. Então eu posso marcar aqui. Quando a gente analisa a reta numérica, o número 3 ele se faz presente lá. Os números naturais, eles estão contidos nos reais? Como nós vimos, estão contidos. Então isso daqui é verdadeiro. Inteiros estão contidos nos reais? Também, verdadeiro. Agora a letra D, a fração 1 sobre 2 pertence à diferença entre os reais e os racionais? Vamos analisar qual é a diferença entre os números reais e os números racionais. Isso vai ser o próprio conjunto dos números irracionais, concorda? E como isso daqui é uma fração entre dois inteiros, isso aqui é um número racional. Logo, isso aqui é falso. Ele não pertence aos reais menos os racionais. Na letra E, a raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é igual a 2, né? Já que 2 ao quadrado dá 4. Isso vai pertencer aos números reais menos os racionais? Também não. O número 2 ele é um número racional. Eu consigo escrevê-lo como uma fração. Por exemplo, 2 sobre 1. Ou então 4 sobre 2 e infinitas outras. Logo, ele é um número racional. Ele não é um número irracional. Então, eu não vou marcar a letra E. Na letra F, ele me diz que a raiz cúbica de 4 pertence aos reais menos os racionais, ou seja, isso daqui a gente já sabe que é igual aos números irracionais. Como a gente sabe, para calcular a raiz cúbica, eu vou precisar fatorar esse número aqui, o radicando. E a gente sabe que o 4 fatorado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então,
Quando eu extrair a raiz cúbica de 4, eu não tenho como simplificar. Logo, esse número daqui, ele vai ser um número irracional e eu posso marcar a letra F. A raiz cúbica de 4 vai ser um número irracional. Ou seja, vai pertencer à diferença entre os reais e os racionais. Aqui na letra G, raiz quadrada de 2, que a gente sabe que é um número irracional, menos 3 raiz de 3 também vai ser um número irracional. Quando eu subtrair esses dois números aqui, será que isso vai dar um número irracional? Nesse caso aqui, vai. Então a letra G vai ser uma resposta correta. Mas você repara uma coisa, nem sempre a subtração entre dois irracionais vai dar um irracional. Vai depender de situação para situação. Por exemplo, só para mostrar um contra-exemplo, né, eu poderia ter raiz de 2 menos o próprio raiz de 2. Concorda? São dois números irracionais e a diferença dá zero. E zero é um número racional. Mas no caso desse exercício, a letra G, essa subtração vai ser também um número irracional, então eu posso marcar. Agora aqui na letra H, 3 raiz de 2 sobre raiz de 5. Isso vai ser um número irracional também? Isso daqui significa ser irracional. Vamos lá, vamos fazer uma racionalização de denominadores aqui. Eu tenho que 3 raiz de 2 sobre raiz de 5 vai ser a mesma coisa que 3 raiz de 2 sobre raiz de 5, que multiplica raiz de 5 sobre raiz de 5. Eu quero racionalizar, tirar a raiz do denominador. Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. Aqui em cima vai dar 3 raiz de 10, né? Já que raiz de 2 vezes raiz de 5 é raiz de 10, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, é raiz de 5 ao quadrado, que vai dar igual a 5. Raiz quadrada de 10 vai ser um número racional? Não. Quando eu fatorar o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. E você vê que isso não dá um quadrado perfeito, não dá para a gente simplificar. Logo, é um número irracional. E eu vou ter, então, uma fração entre dois inteiros, 3/5, multiplicando um número irracional. Isso aqui vai ser um número irracional, então eu posso marcar a letra H. É verdadeiro. E para finalizar, a letra I, 3 raiz de 2 sobre 5 raiz de 2, está dizendo que pertence aos racionais. Como a gente viu, raiz de 2 é irracional, né? Então, esses dois números aqui são irracionais. Porém, repare que eu posso simplificar, concorda? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. E aí vai me sobrar o quê? 3/5. E 3/5 é um número racional, então é verdadeiro. Posso marcar a letra I. Portanto, quais são as verdadeiras? A, B, C, F, G, H e a letra I também. Tranquilo? Podemos ir para o número 2.